Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Vamos continuar a parte 3 e provavelmente a última sobre polimorfismo. Vou tentar mostrar para vocês, nós utilizamos parâmetros polimórficos. Agora, uma outra vantagem de se utilizar polimorfismo é quando você desenvolve programas orientados à interface. Então, vou tentar mostrar um exemplo bem simples de como funciona programar orientado à interface. Imagina que você tem uma classe que salva determinado objeto em algum lugar. Por exemplo, um banco de dados. E você também precisa criar uma que salve em um arquivo esse mesmo objeto. Vamos criar então New Java Class, duas classes. Vamos criar arquivo DAO. Vamos fazer do jeito correto desde o começo. É fazer do jeito errado, mas é melhor fazer do jeito correto. Vamos criar uma interface chamada DAO. DAO significa Data Access Object. É um padrão de projeto utilizado para quando você trabalha com persistência de dados, quando você trabalha salvando os dados em algum lugar. E essa interface DAO, ela tem um método public void save. Não me interessa aonde esse método, o que esse método vai, como ele vai salvar, na verdade. O que importa para mim é que quem passar no teste é um DAO, obrigatoriamente precisa implementar esse save. Lembre-se que eu falei para vocês que nem sempre todas as interfaces elas vão ter o nome digitivado, se essa palavra existe. Então o que nós vamos fazer agora é renomear esse DAO aqui, pressione Shift F6 e vamos colocar bem explícito interface DAO. Geralmente as pessoas usam uma palavra diferente quando você vai fazer esse DAO, que ele é um DAO mais genérico, se usa esse generic DAO. Então, generic DAO é um bom DAO. E eu vou criar agora duas classes. A primeira classe vai ser database DAO impli, porque é uma implementação do generic DAO. Eu vou sobrescrever esse método. Então, por enquanto, o que nós vamos fazer é só colocar uma mensagem. Mais para frente a gente pode mudar isso e nós vamos utilizar bastante quando falarmos sobre coleções ou a programação orientada à interface. System.out.println salvando dados no banco de dados. E vamos criar uma nova classe. Arquivo DAO implementation. Implements generic DAO. Implementa o método save, salt, salvando dados nos arquivos. Então nós temos duas classes aqui, arquivo DAO e database DAO, que implementam a interface generic DAO. E vamos criar aqui uma classe chamada DAO test. PSVM. Então imagina que nós não estivéssemos trabalhando com variáveis
orientadas à interface. Imagina que nós estamos trabalhando dessa forma. Arquivo DAO implementation, arquivo DAO, recebe new, arquivo DAO. Arquivo DAO.save. E Ctrl Shift F10. Legal, salvando dados no arquivo. Só que imagina que agora você quer salvar os dados não em um arquivo, mas agora no banco de dados. Então você pensa, é só nós trocarmos aqui o objeto. Por quê? Porque é o objeto que executa os nossos métodos. Então você vem aqui e troca para database DAO implementation, e você tem um baita erro de compilação. Um erro de compilação que seria muito simples de resolver se você tivesse utilizado a interface como variável de referência. Se você apertar Ctrl Alt O, você remove os imports que não estão sendo utilizados. Então agora nós temos arquivo.save, e se nós executarmos Shift F10, nós temos aqui salvando no banco de dados. Caso não esteja feliz e não quero salvar no banco de dados, nós podemos aqui trocar para arquivo da implementation, Shift F10, e nós estamos salvando agora em um arquivo. Então veja que é só trocarmos o objeto que a execução se dará de acordo com o que foi trocado aqui no objeto, não o que foi criado na variável de referência. Na prática, nós estamos utilizando apenas 2 linhas e 2 arquivos, mas se você estiver trabalhando num projeto com 60, 70 classes, o que é um projeto considerado pequeno, você vai ter muito problema caso você comece a trocar as variáveis de referência. Então, isso é utilizado a todo momento, principalmente quando você está trabalhando com as coleções do Java. Então, por exemplo, caso você queira, só exemplificando aqui, caso você queira usar uma coleção que guarde os valores de uma string, como se fosse um array, nós utilizamos uma variável de referência do tipo list. Não se preocupe que nós ainda vamos chegar nesse assunto. E na verdade o objeto vai ser um array list. Então nós criamos um list, se você clicar Ctrl, aperta aqui, você vai ver que list é uma interface. Ele tem alguns métodos e o principal deles, que nós temos aqui, é o método add. Mas, caso você, depois de um tempo, você adicionou vários valores, por exemplo, lista.add, vamos colocar aqui, nome 1, nome 2, nome 3, nome 4. E para imprimir, né, como uma string, nós já sabemos como fazer isso, é como se fosse um simples array. Um array que ele é expandível. Nome, lista. E nós imprimimos aqui nome. Shift F10. Nós temos aqui nome 1, nome 2, nome 3, nome 4. Caso você não esteja feliz com a performance, você pode mudar a implementação para um linked list. Nós vemos aqui que nós não temos nenhum tipo de erro, apenas trocamos a implementação. Se pressionarmos Shift F10 novamente, o código continua funcionando. Então, não se preocupe com esse código, nós vamos falar sobre eles mais para frente. Mas para você ver que eu não tive problemas, por quê? Porque a minha variável de referência é uma variável de referência mais genérica. Então, se você clicar aqui no linked list e você vê o método add, tem algum lugar aqui. Então você pode ver aqui, eu vim aqui para a nossa interface, cliquei no add, nós estamos aqui no list.java. Se você clicar nesse botãozinho aqui da interface, você vai ver todas as implementações que o método add tem no pacote Java. Então você tem array list, você tem array
Query, Attribute List, você tem várias classes que implementam esse método DDD. E o nosso linked list aqui. E ele tem a implementação dele. Então, essa é uma implementação. E se nós voltarmos aqui no nosso ADD e voltarmos para o ArrayList, nós temos uma outra implementação. Então, nós podemos trocar de implementação sem ter nenhum problema, porque nós utilizamos aqui no nosso teste uma variável mais genérica, uma interface. Então, essa é a vantagem de você programar orientado à interface. Você tem um código com mais facilidade de manutenção. O que com certeza é bom, porque você pode até não terminar o projeto, mas que com certeza você vai ter que dar manutenção no que você já fez, você vai ter que fazer. Então, com isso, nós finalizamos polimorfismo e a partir da próxima aula nós vamos falar sobre exceções. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.